Vamos ter lá de novo, ai, rostinho, ó, menina. E olha, lembrando que a doutora Andressa é endocrinologista e por isso a gente consegue sempre tratar alguns assuntos com o seu olhar de endócrino. Alguns assuntos a gente gosta de tratar com o olhar de vários profissionais. Exato. Isso é bacana, né, doutora? É muito bacana. A ideia é de você ter um assunto tratado de forma multidisciplinar. Que isso acontece, inclusive, com vocês, quando vocês fazem aquelas pesquisas e se reúnem para escreverem textos, teses, né? Normalmente os profissionais são de áreas diferentes. A gente sempre se ajuda, então, muito. Isso é muito legal. Isso Agora, que é bom. Por que você, então, propôs para que a gente falasse hoje no programa a respeito da dieta do DNA, que há pouquíssimo tempo, inclusive, você participou disso. Exato. Saiu uma matéria muito grande numa revista de grande circulação. Nós não vamos dizer qual, mas eu sei que você de casa já sabe. E aí chegou o momento, você falou, não, temos que levar novas informações ao Você Bonita. Exato. O que aconteceu? Saiu a matéria e saiu a matéria com bastante informação e eu achei bacana aproveitar esse super espaço que o Você Bonita traz para quem está em casa, né? Para a gente poder esclarecer um pouco mais na matéria, né? Porque eu acho que a dieta genética é um ponto que a gente precisa mostrar para o pessoal que está em casa, que ele abre muitas portas para a gente poder pensar como é um estilo de vida bacana e para a gente poder pensar cada vez mais em saúde. Tá. Então a ideia da gente trazer a dieta do DNA aqui para o Você Bonita, a gente poder explorar um pouco mais esse assunto e a gente cada vez mais pensar em saúde, né? E mostrar daqui a pouquinho ao vivo como isso acontece. É como se cada letrinha aqui fosse um gene. Exato. O gene é um conjunto de letrinhas, Carol. Tá. O gene, ele carrega a nossa informação. O gene é o nosso manual de instruções. Quando a gente fala assim, o DNA, o que é o DNA? O DNA, ele na verdade, ele é o nosso manual de instruções. Ele fica dentro da nossa célula, dentro do núcleo e os genes, eles são formados de DNA, que é o nosso material genético. E ele é o nosso, é como se fosse um material de instruções, um código de barras, eu gosto de explicar. E cada gene, ele carrega uma série de informações para nos dizer sobre cor dos olhos, sobre cor da pele, sobre cor do cabelo, sobre tipo do cabelo, sobre se o cabelo vai ser ondulado, se o cabelo vai ser liso, sobre se a pele vai ser mais fina, mais grossa, sobre a altura da pessoa, sobre tendência de ganhar peso ou não. Tá tudo ali. Tá tudo ali, tá tudo explicado. Então, é como se fosse uma receita de bolo. Então, é muito importante quando a gente passou a estudar a genética, há 20 anos atrás foi mapeado, 25 anos atrás, foi mapeado o nosso genoma e ele foi então aberto esse grande livro, foi também aberto uma grande possibilidade da gente poder estudar esse grande livro e a gente se focar no estudo dos genes e no estudo das possibilidades que esses genes dão pra gente. Então, a dieta genética hoje, ela abre uma janela pra gente poder pensar no futuro, pra gente poder pensar como vai ser daqui pra frente isso, né? Olha que interessante. Então, é como se isso fosse um gene. Exato. Um gene, ele pode ser de vários milhões dessas letrinhas até centenas dessas letrinhas. E isso é muito interessante a gente entender. É como se fosse uma receita. Não tem receitas mais complicadas e receitas mais simples? Sim. Às vezes aqui no Você Bonita a gente tem receitas mais curtinhas e receitas maiores. O gene é isso. Por exemplo, vai ter uma receita de fazer um olho. Por exemplo, um olho, ele é mais complicado do que, por exemplo, fazer um fio de cabelo. Então, cada gene, ele vai ter uma instrução para fazer uma coisa específica no organismo. Todas as células têm esse gene perfeito contido ali. Todas as células, ela tem a capacidade, ela tem um livro completo dentro dela. Olha cada isso. célula, cada célula, exato. E aí o que acontece? Alguma célula vai ser lido um capítulo específico. Então, por exemplo, uma célula de pele, o organismo vai ler o capítulo de como eu vou formar uma pele dentro da célula de pele. Tá. Uma célula de olho, ela vai ter o capítulo olho lá dentro, mas ela tem toda a enciclopédia de corpo humano dentro dela. É uma loucura, né? Não é? A natureza é um negócio sensacional. Então vamos ver isso com um vídeo que a gente preparou. Vamos lá. Para ilustrar. Vamos lá, pare quando quiser, doutora. Então, assim, o que ele está mostrando? Os cromossomos, que nada mais são do que a organização desses genes dentro do núcleo da célula. Nós humanos, nós temos 46 cromossomos, metade herdado do pai, metade herdado da mãe. Esses cromossomos ajudam o nosso corpo a formar proteínas e dentro dos cromossomos estão
estão nossos genes, que podem ter... Aí a gente tem mais ou menos de 20 mil a 25 mil genes, são muitos genes dentro do nosso corpo, e a gente tem, então, genes que vêm do pai, genes que vêm da mãe, metade de cada um, e aí a gente tem nós, né? E aí a gente tem as características que vêm do pai, da mãe, e a gente é uma boa misturinha disso tudo, né? Ai, que belezinha, adorei. E aí, esse vídeo é muito bonitinho. E aí, a partir da mistura disso é que a gente se forma, né? Então, o nosso manual de instruções, ele vem da mistura dos genes do pai com os genes da mãe, e o nosso corpo vai fazer a leitura disso. E o que é isso aqui? 98% dos nossos genes são similares aos genes dos chimpanzés. Ah, é? É, e só 2% que vai nos diferenciar deles. Você tá brincando. Exatamente. Só 2%. Só 2%. E isso é o que é o incrível. Então, o estudo dos genes é que vai nos dizer o que muda, o que faz, então, um gene que é um gene parecido com o do chimpanzé, que também é igual ao nosso. Então, o olho do chimpanzé é igual ao nosso. Mas por que o nosso enxerga talvez muito melhor do que o olho do chimpanzé? São as características desse gene que faz com que o nosso olho tenha uma capacidade muito melhor do que um olho de um chimpanzé, por exemplo. Que interessante. Bom, não podia imaginar 98%. 98%. Semelhança. É muito. É muito, é muito. Quando a gente olhar agora o chimpanzé, lembre-se dessa informação. E vamos colocar já a perguntinha na tela, que já tá bombando, né? Olha lá. Legal, que legal. Perguntinha. A Claudinha linda, beijo, tô morrendo de saudade de você. A dieta do DNA é parecida com a do tipo sanguíneo? Pergunta bacana. Você sabe que eu me lembrei muito desse negócio de tipo sanguíneo. Faz tempo que a gente não fala sobre isso. Excelente. Vou lá e já volto. Tá, ok. Você já me conta tudo, porque olha, o mais importante é ter informação e ir atrás daquilo que vai te fazer. Voltamos, doutora Andressa. Vamos retomar a perguntinha da Claudinha, porque foi bem interessante. Ela fez ainda uma comparação da dieta do DNA com aquela do tipo sanguíneo, que durante um período ficou super famosa, muita gente comentou, a gente falou já aqui no Você Bonita, mas se você quiser retomar, né, pra gente ver aí se tem ou não alguma relação. Tá. Sabe que eu fiquei pensando aqui, enquanto você dava o recado, né, Carol, como é que a gente podia dar o link? Então, assim, sabe o que eu acho bacana? Assim, a gente pensar no ponto em comum. A ideia da dieta do tipo sanguíneo, ela é a dieta baseada na origem da nossa espécie, ou seja, baseada no nosso tipo sanguíneo. Por exemplo, quem tem O negativo é um tipo sanguíneo mais antigo, então é um tipo sanguíneo que ele come mais carne, então a dieta era mais baseada nos hábitos dos nossos antepassados. Que interessante, isso eu não sabia. Pois é, a dieta do tipo sanguíneo, ela tem uma característica que ela é originária da evolução da espécie, que tem tudo a ver com a genética, né? Então, se a gente for localizar isso em termos de explicação pela linha do tempo, elas têm um sentido de organização. Por quê? Porque, na verdade, o homem evoluiu ingerindo determinados alimentos. Então, quando a gente pensa num conceito de dieta, na verdade, a gente pensa num conceito de estilo de vida. Por isso que eu sempre falo, a nossa ideia sempre, quando a gente entra aqui no programa falando, é que as pessoas não façam dietas radicais, que as pessoas sempre modifiquem o estilo de vida. É o total. É o total, né? É o tudo. Então, se ela vai seguir uma dieta específica, ela tem que pensar que ela vai seguir essa dieta para modificar os hábitos dela para melhor para o resto da vida. Então, eu sempre falo, essas dietas, elas são interessantes para a gente tentar buscar uma ideia de como seria uma melhor alimentação para a gente. Então, por isso, os pontos em comum. Porém, pensei em uma coisa aqui. A gente tem umas ilustrações para mostrar para vocês, mas agora, você comentou que com o passar, então, do tempo, alguns alimentos que naquela época não eram consumidos e nem existiam, hoje são. Exato. Esses alimentos, quando ingeridos em grande quantidade ou ao longo de um período por uma sociedade, né, por uma civilização, eles podem alterar genes? É possível, é possível. É o que a gente se preocupa muito. Por exemplo, o que a gente tem hoje de estudo é o impacto da gordura trans sobre o nosso estilo de vida e principalmente sobre o nosso metabolismo. Gordura trans, ela é relativamente nova, né? A indústria sintetiza ela, a gente só tinha em pequenas quantidades no leite por conta da própria regurgitação, né, dos mamíferos, ela vai acabar parando no leite, né? Mas a gente tem ela em maior quantidade mesmo pela própria hidrogenação
hidrogenação da gordura, né? E a gente até hoje não sabe qual é o impacto dela a longo prazo no nosso metabolismo. E se a gente extrapolar o raciocínio, a gente não sabe se isso no futuro irá realmente impactar em termos mais profundos a estrutura da célula, né? O que eu falo é assim, a gente claro que a gente tem uma linha ainda de tempo para poder estudar todo esse impacto. Hoje em dia a gente tem uma medicina baseada em evidências, em que a gente está o tempo todo fazendo observações e fazendo estudos científicos muito sérios com relação a todo esse ambiente de alimentos em que a gente convive no dia a dia, Carol. Mas se a gente for começar a pensar, sim, os nossos hábitos alimentares hoje, que são extremamente modernos e novos, eles sim podem ter um impacto no futuro. Olha, muita responsabilidade, hein, na hora de montar o prato. Muita responsabilidade. A gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. 100% com essa frase. A gente é o que a gente come. Vamos para nossa primeira imagem. Nosso primeiro slide. E aí? E aí, continuando com o nosso raciocínio, né? A gente é o que a gente come e o ganho de peso também entra muito disso. Então, assim, o ganho de peso, a nossa dieta do DNA, ela tá aqui, né? Então, a gente tem... É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. A dieta genética, a dieta do DNA, ela vai fazer parte desse quebra-cabeça, mas o ganho de peso, ele também inclui o sedentarismo, a falta de exercício, a ação de alguns hormônios, então a tireoide atrapalhando, o excesso do cortisol, a nossa dieta do dia a dia, a nossa microbiota, as nossas bactérias intestinais. Eu já conversei algumas vezes aqui no programa que a gente sabe que o ambiente das bactérias intestinais podem atrapalhar no ganho de peso. Então, quando a gente fala em ganho de peso, hoje em dia a gente tem que entender que a gente fala que é multifatorial, são vários fatores que vão contribuir para o ganho de peso. E a dieta do DNA, ela vai entrar para tentar decifrar uma parte dessa dificuldade de perda de peso das pessoas. Digamos que é um exame que anteriormente não tínhamos. Exato. Mas que hoje está disponível. Daqui a pouquinho a doutora Andressa, inclusive, vai contar o que mudou do início, né? Porque antes só tinha fora do Brasil, agora tem no Brasil. Né? O que aconteceu, não vai dizer, claro, a respeito de preço, nada disso, mas as notícias são positivas. E o que eu acho interessante é que então mais uma ferramenta que o médico tem para avaliar os sintomas e até uma prevenção para o paciente. Exato. A gente tem agora uma peça muito importante do quebra-cabeça para poder ajudar a gente a decifrar por que o paciente ganha peso. Mas lembrando, é uma peça do quebra-cabeça. A mais. Mas o quebra-cabeça como um todo, ele também existe. E é isso que eu quis trazer para vocês. Muito bom. Vamos para o próximo, então. Ficou muito lindo. E aí? E aí, o que a gente tem? A dieta do DNA, ela é baseada nos estudos dos genes, mas principalmente dos estudos das alterações nesses genes. Que aí a gente vai entrar em dois conceitos muito importantes, que são as mutações e os polimorfismos. Pessoal de casa, não se assuste com os nomes. Mutações a gente conhece bem, principalmente porque tem os mutantes, porque a gente vê na TV, né, aquela coisa toda. Mas os polimorfismos, eles são muito mais bacanas que os mutantes. Pena que a gente não tem os polimórficos. A gente tem que ter os novos super-heróis, os polimórficos. Os polimórficos, né? Mas, na verdade, assim, qual é a grande diferença, né? São tipos de alterações do DNA, né? O gene é a unidade básica que carrega a informação. Isso a gente conversou. Exato. O gene, ele é feito de DNA. Isso pode ser um pedaço de gene ou um gene todo, né? Mas isso é a estrutura básica do DNA. E os polimorfismos e as mutações são alterações na composição desse DNA. É como se fosse uma receita que tivesse uma alteração. Em vez de estar escrito, olha, adicione 3 ovos, está escrito assim, adicione 2 ovos. Vai dar errado. Vai dar diferente. Não necessariamente vai dar errado, mas ela vai dar diferente do que ela deveria dar. Perfeito. É como se, por exemplo, eu colocasse assim, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e tivesse escrito 3 colheres de sopa de farinha. Vai dar diferente. Não necessariamente vai dar errado. Pode dar errado, mas geralmente vai dar diferente. E transferindo para o universo que a gente está falando, esse diferente seria, então, uma pessoa que
de repente começou a fazer atividade física, alimentação saudável e ainda assim ela não consegue perder peso porque o erro tá aqui. Exato, pode ter uma dificuldade de perda de peso porque ela tem o que a gente chama de uma alteração em algum gene que regula o gasto dela de caloria. E aí é que a gente vem com a diferença básica, que é um contexto. Qual é a diferença entre uma mutação e um polimorfismo? Uma mutação é uma alteração desse gene que é pouco comum. E um polimorfismo é uma alteração nesse gene que é muito comum. E aí o polimorfismo a gente vê na população em geral. E aí a gente tem vários polimorfismos. Polimorfismos, por exemplo, ajudam a gente em textura de cabelo, em textura de pele. Então eles são variáveis na população. Os genes têm vários polimorfismos, vários jeitos dele se apresentar. Entendi. Eu costumo brincar que é, por exemplo, um bolinho, que pode ser um bolinho maior, menor, mais fofinho, mais durinho. É uma receita de cupcake que ela pode ter variações. Então, esses são os polimorfismos. Agora, um cupcake com mutação é um cupcake que era para ser de chocolate e sai de baunilha. Entenderam a diferença, quem está em casa? Então, polimorfismos normais. É algo fisiológico, é algo normal. É algo que é esperado acontecer na espécie. Certo. Né? Mutações já são mais raras e elas podem ou não alterar o funcionamento de órgãos ou da própria espécie. Doenças, vou citar um exemplo, o câncer. O aumento dessas células e tudo que... Geralmente são mutações. São mutações. Geralmente então, aqui a gente são mutações. Geralmente são mutações, porque elas são mais graves ou alteram mais a estrutura de um gene. Porém, outros tipos de doença também... ou ainda ligadas ao metabolismo. Exato. Por exemplo, geralmente doenças mais brandas, elas podem estar associadas com alguns polimorfismos de genes. E é isso, às vezes, que a gente estuda também, né? Então, mas assim, diabetes, por exemplo, não? Diabetes também. A gente estuda, por exemplo, polimorfismos de genes ligados a diabetes. Por que tem paciente diabético? Quem está em casa que é diabético vai me entender. Por que tem gente que tem diabetes em casa que sente mais dormência na mão do que tem paciente diabético em casa que tem mais chance de perder a visão? Por que tem diabetes assim? Por que tem paciente diabético que é mais grave e menos grave com o mesmo tempo da doença? É um Pode ser um polimorfismo do gene do tipo do diabetes que ele tem. Nossa, doutora. É. Então, essa dieta, agora vamos chegar aqui pertinho. Vamos chegar perto, pra gente poder entender. Também vai passar informações a respeito disso. Exato. Não só, né, ligado ao emagrecimento. Mas aí a gente tá focado nos genes do emagrecimento ou do ganho de peso. E é isso que a gente precisa entender. A gente tá estudando genes específicos. Lembra ali no vídeo, Carol, a gente tem 46 pares de genes. Então a gente tem 46 genes, 23 pares de genes. Certo. Aqui, quando a gente monta para estudar a dieta do DNA, a gente está estudando genes-alvos. Então começamos pelo do emagrecimento. A gente começa, por exemplo, o gene FTO, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele está no cromossomo 16. Então a gente sabe que ali tem um gene que está ligado à tendência de ganho de peso. E a gente vai estudar o quê? O polimorfismo desse gene. Então pode ser que daqui a uns anos, claro, isso se amplie e aí outras doenças entrem, assim como essa parte do emagrecimento. Perfeito. Vamos colocar a pergunta do público? Vamos sim. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo, Thalita. Obrigada pela pergunta. Tenho doença autoimune. Com essa dieta, consigo melhorar meu sistema imune? Beijos. E amo vocês. Que linda. Que pergunta bacana, é verdade. Bacana. Não tinha ido além. A gente foi falando de doença e tal. Mas as doenças autoimunes, a gente também tem que ter aí uma certa atenção. Eu penso e respondo. Vai me contar tudo. Doutora Andressa vai pensando. E olha, gente, informação nunca é demais. Participa a respeito de doença autoimune. Existem várias, ela não citou aqui. O que ela tem, mas de fato, doutora, você acha então que essa dieta vai poder ajudar também quem tem doença autoimune? Na dieta que a gente testa hoje, os genes, a gente só testa metabolismo, dificuldade ou perda de peso, assim, o seu metabolismo é mais acelerado, mais lento, fome, tendência de fome ou não, tendência de ganho de peso, a gente testa alguns parâmetros. A gente não testa imunidade porque a gente não testa o gene da imunidade, a gente não testa o polimorfismo ligado ao gene da imunidade, Carol.
Entendi. Mas em algum momento pode a gente pode ampliar esse teste. Certo. É que o que eu falo, ele abre uma janela imensa para a gente poder testar diversos tipos de genes e diversos polimorfismos de maneira prática e mais acessível. Verdade. Né? Que bacana. Então, Thalita, vamos continuar acompanhando. Eu acho. Que sem dúvida a gente vai chegar lá. Eu acho. Né? Então vamos lá. Vamos para a sua experiência ao vivo para a gente entender como essa brincadeira funciona. Então, assim, eu queria começar aqui, Carol, porque assim, lembra que a gente mostrou as fitinhas do DNA? Você segura uma, eu seguro outra. Então, assim, lembra que elas são torcidinhas, né? Então, imagina aqui que a gente está distorcendo aquela fita enorme do DNA e aí a gente parou de distorcer e a gente tem o quê? A gente tem as letrinhas, né? Que são as bases do DNA e justamente essas letrinhas são o que carregam a nossa informação genética. Então, é como se fosse a nossa receita de bolo, ela está escrita nessas letrinhas, que é justamente a sequência dessas letrinhas que vai dar para o nosso organismo a leitura que vai ser transformada em proteínas e as proteínas que vão formar o nosso corpo. Tá. Essa leitura é feita de 3 em 3. Então, por exemplo, uma proteína aqui vai ter a leitura TAG, na hora que ela for transformada para o ribossomo no citoplasma e virar proteína, a proteína correspondente ao TAG já vai saber qual é a função dela, né? Tá. Então, assim... Tipo, reconstrução capilar, Exato. músculo... Exato. Um cabelo de tal cor, uma proteína junta com outra proteína, e aí elas vão já saber qual é a função, porque vai ter mais pra frente uma outra proteína que vai regular essa. Então, são, na verdade, uma conjunção de 3 em 3, a gente vai formando a informação do nosso corpo através de proteínas. Tá. Então, vocês têm que imaginar que, quando a gente abre a fita de DNA, o que vai acontecer? A gente vai trazer uma informação para ela ser lida, que é o que a gente vai mostrar aqui. Ah, vamos lá, então. Tá? Então, imagina que a gente abriu a fita de DNA e é isso mesmo que funciona no nosso corpo. Quando a gente vai abrir para a gente poder trazer informação, é como se a gente pegasse, porque a receita do nosso corpo, ela não consegue ser lida unida. O nosso corpo, ele separa as duas fitas de DNA para poder ler a informação de cada lado, porque na verdade elas são complementares. Legal. O A encaixa com o T, o C encaixa com o G. Tá. E aí, na verdade, não importa de que lado você está lendo, porque a informação é complementar. Entendi, porque né? sempre o G vai ser com o C. Sempre o G vai ser com o C e o A vai ser com o T. Tá. Então, não importa de que lado você está lendo, né? Perfeito. Então, aqui. Então, eu abri uma fita de DNA e aí eu estou fazendo a leitura de 3 em 3. Então, CAT, AGC, AGC. Então, aqui eu estou fazendo a minha leitura e eu estou fabricando proteína para o meu corpo. Então, digamos, aqui eu estou fabricando uma proteína de um gene que está me indicando, por exemplo, se eu tenho tendência a ganho de peso. Digamos, um dos vários genes que vão me indicar tendência de ganho de peso, tá? Então, aqui ele está me indicando, eu estou fazendo a leitura normal. Digamos que eu tenho um polimorfismo nesse gene, ou seja, eu tenho uma variação de receita nesse gene. E aí eu vou explicar para vocês de casa um polimorfismo que é o mais simples que existem. Existem diversos tipos de polimorfismo. Eu vou explicar para vocês um deles, que é um polimorfismo bem simples, que é quando a gente tem, por exemplo, a troca de uma letrinha. Carol, escolhe. Ao invés de ele juntar com o G, ele vai juntar com... Não sei, ele pode... T. Ele troca a base. Tira um e põe. Ah, tá. Tirei esse T, coloquei esse G. Exato. Acontece na formação do DNA um erro na hora do encaixe da base. E ela é encaixada errado. Ela deveria ser um T. Mas ela é um G. Mas aí encaixou um G. Esse paciente vai ter um problema para perder peso. Ele vai ter ou uma alteração na hora de perder peso, que pode ser ou para mais ou para menos. A gente não sabe o efeito. É um polimorfismo. É uma alteração. É uma alteração. Tá. E aí, na hora de eu fazer a leitura, eu vou ter CAT, AGC, AC, AGC. Que deveria ser... Não, aí agora é esse. Aí vai perfeito. ser TAG, GAG. Perfeito. E aí vai sair uma proteína diferente, que pode ou ajudar o meu metabolismo ou atrapalhar o meu metabolismo. Vamos colocar o próximo slide, então, Vamos, porque sim. no próximo tem esse que você falou... Não, um anteriorzinho. Ah, um antes, então. Um antes, é o do F. Essa. Um antes. Um antes. Um antes. Esse aí. Esse. Por exemplo, o gene FTO, que é o gene que a gente chama Fat, Mass and Obesity, ou seja, massa gorda e obesidade. Então, esse gene, o que a gente estuda na dieta genética, são 3 variações dele, que tem esse número grandão de letras e números para a gente identificar aonde vai acontecer essa mudança da letrinha, né? E aí, o que eu trago para vocês para explicar é essa mudança
essa aqui do meio, que é a RS 9939609. Nome grande, número grande, para só explicar aqui. Quem tem essa variação são pessoas que têm dificuldade de reconhecimento da saciedade. Então, são pessoas que, às vezes, por alguma alteração, um polimorfismo, vão ter dificuldade no reconhecimento de estarem saciadas. Então, come, quer comer mais. Porque, exato. Poxa vida, não é culpa da pessoa, é culpa dessa alteração. Sim, pode ser, mas é o que eu falo. Genes, eles são multifatoriais. Depende da base genética, mas também depende do estilo de vida. Entendi. Não dá pra botar a culpa toda nele exato. também. Tá. Vou dar um exemplo. Ele pode ter essa variação genética, mas ele pode ter uma dieta rica em fibras. E aí ele vai o quê? Ele vai compensar a base genética que ele tem. Então, qual que é a grande ideia de você ter no futuro um estudo da dieta genética? É você poder, conhecendo a sua tendência genética, fazer um equilíbrio do seu organismo. Através da alimentação. Através da alimentação. Hoje em dia a gente já faz isso de forma mais ou menos intuitiva, né? A gente coloca mais fibra, a gente coloca mais proteína, mas a ideia da dieta genética é a gente conseguir adequar isso de forma mais personalizada. Muito legal. Agora, para a gente entender, doutora, porque é bacana entender o desenho, os números, onde está essa alteração, que é a dinâmica que você trouxe para a gente ao vivo, mas para o pessoal de casa saber, isso é um exame feito em laboratório? Exato, é um exame feito em laboratório, a amostra é coletada com a saliva, a gente chama que é um swab, ele é como se fosse um cotonetão, a gente passa ele na bochecha e a gente encaminha a amostra da saliva para o laboratório. E aí, através da saliva, a gente consegue analisar os núcleozinhos das células da bochecha, olha que bacana, e aí a gente consegue fazer a análise genética para saber as tendências de determinados genes. Neste caso, já tem no Brasil e você comentou comigo que hoje não é tão caro como antigamente. Exato, o preço vem baixando. Não é tão acessível, exato, mas não está mais tão distante. Tão distante. E é o que eu sempre falo, a dieta do DNA, ela na verdade é um jeito que a gente tem mais uma arma para a gente estudar o ganho de peso. Então, para quem está em casa, é assim, no futuro, aí a gente pensa que isso vai ficar bem mais disponível, mas hoje em dia a gente não deve largar mão das armas que a gente tem, que é atividade física, mudança dos hábitos de vida, uma boa noite de sono, ser feliz, né? Então, assim, namorar, lutar contra a perda de peso é multifatorial, é um quebra-cabeça que a gente vai juntar. E a dieta genética é mais uma parte desse quebra-cabeça. Veio para nos ajudar um pouco mais, mas sempre tem a nossa parte. Exatamente. Não é? A nossa parte é fundamental. Eu diria que é mais de 50%. É muito mais. Depende de nós. O DNA mora da gente. Então, ter todas essas informações, que beleza, já me conheço agora mais ainda. Uau! O que eu vou fazer? Vou fazer o que eu sei que vai fazer bem pra mim. Exato. Mas sou eu que tenho que fazer. Exato. Não é verdade? Exato. Então, não adianta. Eu acho que a gente também não consegue encontrar milagre. Não existe ainda aquele remedinho que a gente tava brincando, aquela pílula que faz assim, toma, não emagreci 10 quilos. Não, vou tomar uma dose dupla, emagreço 20. Não é assim. Então, mas existe a gente juntar as partes do quebra-cabeça para poder se entender como um todo, né, Carol? E sermos pessoas dedicadas, inclusive, nesse momento. Com o nosso corpo, respeitando o nosso corpo e sabendo o que se passa, conhecendo. Eu achei a ideia muito legal, eu acho que cada um, né, quem ouviu a pauta, pegou as informações, quem quiser tirar dúvidas com a doutora Andressa, segue ela lá no Facebook, tem a página para você curtir, que é Endocrinologia em Dia, no Insta também, @Endocrinologia em Dia. Ela tira todas as dúvidas. Mas converse com o seu médico, de repente é algo que você tem disponibilidade para fazer nesse momento, acha que vai te fazer bem? Converse com o médico, que os médicos hoje também estão bem atentos, inclusive depois da pauta e depois de ter saído numa revista de grande veiculação. E eu só posso te agradecer mais uma vez, que você é maravilhosa. Volte sempre. Sempre prazer. Carol. Obrigada, viu? Obrigada. Sempre olha lá, a carinha dela. Tá fazendo bem, namorando bastante. Beijo pra você.